Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse mercado da bola do São Paulo, que segue muito agitado. Rigoni, muito próximo de ser novo reforço do Tricolor, e já Marcos Leonardo, a situação segue indefinida até às 0 horas, 11, mais preciso, 23h59 desta terça-feira. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Primeiro a gente vai, já que o Pascoalzinho falou de Marcos Leonardo, é o que está quente no momento e é o que todo mundo quer saber. Não só torcedor de São Paulo, mas também torcedor de outros clubes, né? Porque eles vão começar a ficar com medinho, né? Sim. Principalmente os da Libertadores. Sim. Mas está rolando uma reunião, né? Uma conversa. Aliás, muita gente dentro do São Paulo, meio-dia já dava como toalha jogada. Sim. Mas aí a gente precisa dizer, a diretoria de futebol é quem está empenhada em fazer a coisa virar. E as reuniões estão acontecendo até agora. Então, assim, o São Paulo só vai ceder oficialmente quando der 11h15, 11h20 da noite, não vai dar para escrever e aí sim vão abrir mão. Mas dentro do São Paulo existe otimismo, por mais que o tempo seja curto. Qual que é o cenário que está se desenhando agora? O cenário sempre foi um empréstimo de 4 meses até o 31 de dezembro, com o Marcos Leonardo forçando muito. O que esse garoto está fazendo para jogar no São Paulo é algo surreal, que as pessoas dentro do São Paulo não acreditam. Só que os árabes são difíceis, é osso duro de roer. Os caras pagaram 40 milhões de euros, o Marcos Leonardo. Né? Mas ele não vai ser inscrito na Liga Saudita, ele só vai jogar Champions Asiática e se chegar até o final são 7 jogos. Né? É um campeonato de tiro curto. E o Marcos Leonardo quer a Copa do Mundo. O São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo só tem o desejo do jogador de querer atuar. E agora, nessa conversa final aqui de início de noite, que vai se arrastar até a noite, existem algumas questões sendo colocadas. E o São Paulo também está vendo se de repente vale a pena colocar um dinheirinho. Viabiliza alguma quantia. Aí vem, pode vir de parceiro que já paga o Oscar, por exemplo. Mas aí estende o contrato até o meio do ano que vem? É uma possibilidade. Aí você tem um empréstimo completo de 1 ano, com uma opção de compra. Que obviamente não vai ter, porque o São Paulo não vai pagar uma opção de 40 milhões. Mas aí o jogador entra numa vitrine, o jogador se valoriza ainda mais e o São Paulo pode ser uma ponte para ele, de repente, ir para a Europa e o Al Hilal reaver essa grana que entrou. Mas, repito, o São Paulo topa porque vê que é uma possibilidade, não tem centroavante. Os jogadores estão todos no DM. E o Marcos Leonardo, ele sobra em relação aos outros. E como o São Paulo inicialmente praticamente não investiria nada no Marcos Leonardo, até para dar uma resposta aos seus jogadores, porque a gente sabe que lá o dinheiro para pingar não é tão fácil, às vezes atrasa alguma coisinha de imagem e tal. E jogador, né, Zé? O jogador fica com o pé atrás quando está faltando para ele e o clube acaba empregando o dinheiro numa contratação. Então o papo com o elenco vai ser bem reto. A gente está trazendo porque não vai onerar de jeito nenhum o clube, mesmo porque só são 3 meses de compromisso. Não chega, quase 4, vai até dezembro, até o final da temporada, até o final da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E ainda no São Paulo, Rigoni. Esse é mais fácil de vir e, ao que parece, vem mesmo. Né? Esse já está até com pré-inscrição na CBF. São Paulo já mandou a documentação. Só para fechar o Marcos Leonardo, para você ver como a gente está em cima da história. Acabei de mandar uma mensagem para uma pessoa que está na negociação e a resposta é ainda na luta. Então são 6h45, a gente está ao vivo aqui, e a resposta é ainda na luta. Ou seja, o São Paulo ainda está brigando para tentar trazer e viabilizar o Marcos Leonardo. O Rigoni já está mais tranquilo, né? Um jogador que tem... Pedido do Hernan Crespo. E gosta muito, né? Desde a primeira vez. Já passou lá, Quando ele veio pela primeira vez, também foi um pedido do Crespo. E ele é um jogador que teve um bom momento no começo e depois caiu. Não por coincidência, depois que o Crespo foi embora. A gente está vendo imagem, inclusive, dele sendo decisivo em jogo importante da Libertadores, contra o Racing. Ele foi muito importante. O São Paulo passou de fase, enfim, esse jogo foi fundamental. E o Rigoni está em fim de contrato com o Leão do México. Então, a ideia do São Paulo é ter um empréstimo até o final do ano, pelo menos é esse o registro que eu consegui checar, que São Paulo entrou com esse pré-registro, contrato até 31 de dezembro, aí depois ele fica livre e faz um contrato de 1 ano. Então, é uma questão que já está muito acertada, já está muito avançada.
falta ele chegar, assinar e fazer os exames, porque o São Paulo já até mandou um pré-registro. Então, vamos considerar tranquilamente aqui o Rigoni como reforço, que foi a informação do nosso Edu Afonso de manhã, né? Sim. Luan quase saiu, quase foi pro Botafogo. Tinha também possibilidades de Fortaleza, o volante Luan, mas vai ficar. Vai ficar. E assim, é o tempo de janela. Eu me arrisco a dizer que se tivesse uma semaninha de janela, talvez o Fortaleza conseguisse se ajeitar a casa com um novo treinador e, de repente, avançar na contratação. O Luan fica, o Botafogo tentou por empréstimo, o São Paulo estava a fim de fazer negócio com o Fortaleza, porque não ia reforçar um rival de briga de tabela. O Fortaleza está lá embaixo. Então, a ideia do São Paulo foi ligar para o Fortaleza e falar, vocês não querem comprar? Aí o Fortaleza falou, não, comprar não, porque é um jogador que há um mês atrás estava fora dos planos, não estava nem sendo relacionado. Aí o Fortaleza quis um empréstimo com opção de compra, aí tinha que convencer o jogador, tinha que ver a questão do projeto esportivo e tal, não ia dar tempo, então o São Paulo falou, olha, Luan fica. E teve também rejeição da torcida do São Paulo em relação à saída do Luan, porque a torcida gosta muito dele. Bom, temos números do Emiliano Rigoni pelo Leão, porque ele pode ser reforço do São Paulo nessa temporada. 17 jogos, 8 como titular, minutos dele por jogo 37, 1 gol, 1 assistência, minutagem dele para participar de um gol 318, 0,6 finalizações por partida. Finalizações certas por jogo 0,2. Eduardo Afonso vem aqui neste Sport Center para trazer as informações do tricolor paulista. Ele sabe tudo do São Paulo. Que expectativa para essas últimas horas, hein, Edu? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Sport Center. E, claro, depois fala também do Marcos Leonardo, né? Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Boa tarde ao Marra, ao Odd, ao Fã de Esportes. Se o torcedor do São Paulo, assim, tem aquela chamada crise de ansiedade, Marcela, ele quer fazer um teste para ver se melhorou com algum tratamento, o último dia de janela, para o São Paulo principalmente, tem sido um baita teste para esse torcedor. No ano passado, o São Paulo nos últimos minutos garantiu 2 jogadores que pouco foram aproveitados, né? O Jamal Lewis e o Santiago Longo, nem terminaram os seus vínculos com o São Paulo. Este ano, a tentativa é que 2 jogadores ofensivos acertem até as 23h59. Vou começar com o Rigoni, então, né? Que foi o assunto que você chamou. No Campeonato Mexicano atual, ele só entrou no último jogo, uma vitória do Leão 3-0 contra o Querétaro. Ele entrou nos 6 minutos finais. Jogou mais 2 partidas pela Copa, tem números bem baixos na última temporada, dessa temporada, né, recém-começada no Leão. Mas é um jogador que conta com o apoio e a indicação do Hernan Crespo, que é o técnico são paulino, foi aqui no São Paulo, depois de vir do Elche, que ele brilhou entre 2020 e 2021, fez um bom número de gols, 13, deu 9 assistências, jogou 70 partidas, e o Crespo, na época, era o treinador em boa parte deste percurso. Por isso que o Crespo indicou a sua contratação. Bem, essa é uma contratação que realmente a gente levantou ela de manhã com exclusividade na ESPN e que pode acontecer. Por quê? Porque só depende do Rigoni. O Rigoni tem um salário X no Leão, o São Paulo oferece um salário X menos Y, uma queda de cerca de 50% nos seus vencimentos. Se ele topar, se ele falar, não, aceito ganhar menos por uma possibilidade de vestir novamente a camisa do São Paulo, voltar a brilhar aos 32 anos, jogar com um técnico que gosta de mim, que é o Hernan Crespo, o negócio está fechado. Então o São Paulo está bem confiante, a coisa esquentou aí da hora do almoço para cá, ficou muito mais palpável para o São Paulo que possa fechar essa negociação antes do término do fechamento da janela. Agora, o Marcos Leonardo é uma situação completamente diferente, porque o São Paulo não depende só do jogador, muito pelo contrário, se dependesse só do jogador, o Marcos Leonardo já estava treinando aqui para jogar dia 14 contra o Botafogo. O jogador quer vir, o jogador e o staff estão pressionando o Al Hilal. Acontece que o Al Hilal tem 3 obstáculos à frente para o São Paulo superar em poucas horas. Primeiro, concordar em emprestá-lo. Verbalmente já houve uma conversa, até aí tudo ok. Segundo, concordar em emprestá-lo de graça, sem nenhuma compensação contra a partida do São Paulo. Viria por 4 meses gratuitamente. O jogador custou, em setembro do ano passado, 40 milhões de euros ao time árabe. Terceiro, emprestá-lo de graça e pagar boa parte dos seus vencimentos, que são muito grandes
para a atual folha de pagamento do São Paulo. São Paulo arcaria só com uma parte. Então são 3 assuntos que não dependem mais nem do São Paulo, nem do Marcos Leonardo, e sim de convencer os dirigentes da equipe árabe. O São Paulo está tentando isso com reuniões virtuais a todo instante, uma foi realizada agora há pouco. O São Paulo está aguardando uma resposta, e se essa resposta for positiva até as 23h59, dá tempo do jogador chegar. Se for negativa, fica para uma próxima ocasião. E em meio a tudo isso, Marcela, a chegada dos dois, o Luan quase deixou o São Paulo hoje. Primeiro o Botafogo, não houve um avanço na conversa, depois o Fortaleza tentou a contratação e aí foi o Luan que disse que preferia ficar no São Paulo mesmo não sendo titular e brigando por posições. Então, ao que tudo indica, apesar dessas 2 sondagens, tentativas de tirá-lo, ele permanece, tem contrato até o final de 2026. Não é à toa que o torcedor ansioso do São Paulo está roendo todas as unhas, esperando tudo que vai acontecer ainda hoje, viu, Marcela? Pois é, Edu, reforça então, reforça o remédio. Obrigada, Eduardo Afonso, por todas as informações. Marra, vai ser difícil aí, as últimas horas vão ser difíceis. Nesse cenário, o Marcos Leonardo... Fica muito difícil, né, fechar. Aí nós vamos ver, assim, a cara de pau dos jornalistas. Porque alguns falam assim, fizeram um jogo duro. Como assim jogo duro? Jogo duro. O São Paulo está querendo um empréstimo de graça e ainda que eles paguem uma parte. Isso não é jogo duro. Isso é jogo muito mole do outro lado. Assim, o clube contrata o jogador, gente. Assim, a minha crítica aqui é só às editorias de esporte, né? Porque o São Paulo tem que tentar. Mas daí para nossa cara de pau. Uma expectativa, né, Marra? Porque assim, o Marcos Leonardo seria um reforço gigante, né? Muito grande. Muito bom. Especialmente num setor que está todo mundo machucado. Eu acho que assim, quando, levando em consideração que os termos são esses que o Edu trouxe, assim, você aposta muito na não necessidade de dinheiro, na desimportância para com o dinheiro que os clubes sauditas costumam ter. Entendeu? Na boa vontade, né? Isso aí, não precisa de dinheiro mesmo. Coisa? Quer levar, leva aí, eu pago um pouquinho também. Não precisa se preocupar com esse negócio de dinheiro, não. Um cafezinho, dinheiro é um detalhe. Quer dizer, claro que... Mas tudo bem, entendo o que o Marra está falando também. É isso, assim, o São Paulo tem que tentar, seria... Né? E acho que o São Paulo provavelmente tenta e insiste e acredita na possibilidade muito por causa do desejo do jogador, que já foi manifestado. Então, assim... porque se você não tem nem o desejo do jogador nesse contexto de tentar tirar um jogador do Al Hilal desse jeito, obviamente a sua chance era nula. Eu acho que se o São Paulo insiste e tenta fazer um negócio, é porque o jogador está tentando também sinalizou, de alguma maneira pressionar. E tem uma coisa, era um jogador que o que é que ele precisa até o final dessa temporada? Ele não está inscrito no Sauditão. Ele precisa jogar. Para quê? Para mostrar para o Carlo Ancelotti que ele continua jogando muito bem como ele jogou e foi destaque, inclusive, no Mundial de Clubes. Qual é a dele? Chegar no São Paulo e jogar tudo que ele tiver para jogar, inclusive com o Libertadores, até o final do ano. São 4 meses de empréstimo. Qual é a do São Paulo, a diretoria? Olha, vem cá, empresta ele aqui 4 meses, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para ele. Qual é a dele? Eu abro mão aqui de uma parte também do meu salário, que é o que ele estava para fazer, né? E conversando também com a diretoria. Qual é do time dele? Não. Aí vai que você se machuca, aí vai que acontece alguma coisa. Não quero. E às vezes é melhor ter o jogador no elenco, né? Também, vai. Não está em uma competição, mas pode ter. Pode estar em outras. E não fosse um clube nesse contexto que eu falei, que é um clube que o dinheiro, você abre uma torneira, começa a despejar dinheiro ali. Se não fosse um clube nesse contexto, talvez até o próprio clube se interessasse na valorização do jogador. Porque é claro que a possibilidade de ir para uma Copa do Mundo... E como você falou, Marcela, isso, né, deve estar na cabeça dele também. Tá. O Marcos Leonardo leva em consideração isso, a possibilidade dele, de repente, jogar uma Copa do Mundo. Até porque, a gente falava, é uma posição vaga, mas talvez agora, hoje, menos vaga do que era há algum tempo, né? A gente falava do João Pedro agora há pouco, e acho que mesmo no Brasil, que a gente, enfim... O Pedro, se a gente olhar para o Pedro, que em determinado momento foi um nome muito forte, não está convocado e tal, mas começou a fazer bons jogos na sequência por aqui também. Então, assim, eu acho que você tem João Pedro, você tem o Matheus Cunha, que não é um centroavante, mas você tem o Richarlison, que, como o Marra já falou, talvez seja ainda mais centroavante do que o João Pedro e que é muito querido pelo Ancelotti. Então,
Hoje essa vaga já não é mais uma vaga talvez tão disponível e tão aberta como foi, sei lá, no ano passado. Sim. E o Marcos Leonardo precisaria mostrar serviço de fato aqui no Brasil para conseguir, de repente, entrar nessa briga para uma Copa do Mundo. Poderia se valorizar, o que poderia ser legal para o Al Hilal, mas aí é o que eu sempre digo... valorizou, desvalorizou, quanto valem meus jogadores, quanto não valem. O Hilal não está muito interessado com isso, o dinheiro ali é infinito, entendeu? E ele não tem nem o fair play financeiro da UEFA para colocar algum limite, para gerar alguma preocupação. Não trabalho com dinheiro, não é preocupação. Não, dinheiro é a última das preocupações toda a solução que eu tenho. Sauditas. Tem muita gente se questionando, mas e Palmeiras e Flamengo, por que não entram nessa briga, né? Além de ser um salário muito alto, ele também, a probabilidade dele jogar em Flamengo e em Palmeiras também já é um pouco menos se formos comparar com a oportunidade que ele teria no São Paulo. E aí, família tricolor, o que vocês acham desse possível retorno de Rigoni ao time do São Paulo? Segundo informações de André Hernan, o São Paulo fez uma oferta há 15 dias atrás ao jogador. Só que os valores ainda não encaixavam dentro dos padrões que o São Paulo exige. Para fechar o negócio, é necessário que o jogador baixe a pedida para se adequar à situação financeira do clube. E aí, o que vocês acham dessa possível retorno do jogador? Crespo solicitou, né? Então possa ser que seja algo interessante, até porque ele teve a melhor fase do próprio jogador com a camisa do São Paulo foi na época de Crespo no comando. Além disso, essa situação de Marcos Leonardo, que de hoje não passa, né? Joana de Assis trouxe algumas informações também que o Al Hilal está dificultando o negócio. Aí vamos ver se a direção do São Paulo, na lábia lá com os árabes, vai conseguir convencer a liberar o jogador pelo menos até o final do ano. Enfim, vamos aguardar esse dia de hoje para definir essa situação, que realmente o São Paulo precisa de um atacante. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!